Quem faz arte independente nesse país sabe bem o que é ter fé no mutirão, que é quando a gente convoca uma galera para ajudar a gente. E a frase em si é isso, é bater a laje no céu da boca dos nossos sonhos. Eu lembro muito do movimento de bater laje mesmo, eu não sei se todo mundo teve, né? Eu sou de 80. Eu vivi essa coisa de reunir as pessoas para bater uma laje para alguém, sabe? E a laje, ela é o início de um sonho da sua vida, sabe? Ninguém faz nada se você não tem um lar para morar. A poesia vem nivelando o que é tortuoso como um ferro de passar desamarrotando uma roupa. Com as aspas da poeta e arte-educadora mineira Brisa Alckmin, a gente começa mais um episódio do Janela Lateral, sua vista para horizontes que inspiram. Eu sou Cláudio Carneiro e hoje a gente vai abrir a janela para deixar a criatividade mineira entrar. Na internet, branca como uma neve, que lá em Nova Lima é bruma. Braba, de voz mansa. Mulher preta que todos os dias sai das margens da capital para se chocar com o cotidiano, levando em anotações do celular a coragem de sentir as relações, assumir desejos e denunciar injustiças usando o próprio silêncio como ferramenta, para então entoar uma voz já pronta que só avisa, tá na hora de dialogar com o mundo. Essa mulher é capaz de descascar uma mexerica em 9 linhas com uma profundidade que dá nó na garganta. Nívia Sabino vem aí mais de 15 anos mostrando que a luta mais corajosa que há é a do berro transformado em verso. E no seu, propõe pautas urgentes, íntimas, complicadas, doídas, sempre buscando o desmonte dos muros que inviabilizam as convivências. Nossa, que lindo. Vamos lá. Poeta slammer, pensadora, ativista, performer, provocadora, autora da frase famosa e, no mínimo, multissensorial, bater a laje no céu da boca dos nossos sonhos, que deu de presente para Belo Horizonte na Festa da Luz. Polêmica? Sim. Nunca prometeu apaziguar nem aliviar para ninguém, né, Lívia? Nunca prometi nada. Nunca prometi nada. Foi nos saraus do Barreiro, em Neves ou BH, onde se despiu o poeta, avisado pelos amigos sobre a grandeza que não sabia que tinha. Hoje deixa marca no nosso tempo através da sua oralidade, nas memórias de quem já foi impactado pela sua fala com aroma de alecrim, propagada pelos diálogos com as ruas ou pelos videopoesias que publica no YouTube. Nívia é também autora do livro Interiorana e de tantas ideias que vão moldando uma sabedoria urgente. Agora sim, bem-vinda. Que lindo ser recebida assim. Eu tô toda arrepiada. Ai, coisa boa. Que a coisa responsa linda. é grande, viu? De receber essa figura aqui, poeta, falar para escrever para poeta, eu vou te falar. Uou. Vocês me colocam em cada sinuca aqui nesse programa. Pode ficar feliz que você fez um papel lindo. Ah, que bom. Retribuiu lindamente a gentileza. É o mínimo, né? Você tá vindo aqui, esse texto é seu e espero que você tenha gostado. E foi só uma pontinha do iceberg aqui pra gente começar a abrir essas abas de conversa aqui. Você já abriu o meu sorriso já. Tá valendo. Obrigada. Ah, Agradeço que bom. demais o convite. Obrigado E já a tô você. feliz de estar aqui com Tô você. vendo, vamos embora que mais. Você me emocionou muito, Nívia, né, com essa oportunidade de te estudar, seu blog. Eu queria até começar falando sobre ele, né, esclarecendo aqui pontos dúbios, né, o branco como a neve, muitos. As contradições da vida. E a vida é feita delas, né? É isso, é o significado do meu nome, né? E quando na infância, né, em algum momento da vida alguém para e fala, deixa eu ver o que o meu nome significa. E eu lembro quando eu devia ter uns 7 anos, eu tô assim, nossa, minha mãe deve ter olhado pra mim, né, bebezinho, e falar, vai te chamar Nívia. E aí tinha uma propaganda da marca, né, que era Nívia Sun, que era Branca de Neve bronzeada. Gente. E eu adorava isso. E a galera ficava muito me chamando de creminho e tal, por causa do nome. E eu ficava, ai, Nívia, igual creme. Olha isso, E gente. às vezes a minha dicção, eu vou me empolgando, ela fica ruim. E a pessoa, Lídia, não, Nívia, igual creme. Ah, mentira. E aí é isso, o blog é uma brincadeira mesmo, que eu quis fazer com a coisa da imagem e com o sentido também das palavras e se propõe a isso também, né? Que quando eu começo a escrever ali no blog,
era muito sem pretensão. Era muito uma viagem muito particular, muito sozinha e é isso, o universo da palavra, ele me encantava e eu gostava de ver as palavras dispostas ali. Acho que era primeiro namoro, né, olha, parece até uma poesia. Parece até ótimo. E uma imagem, né? Eu achei muito legal no blog que você consegue navegar por ele de diversas formas, assim, né? Tem uma coisa cronológica, tem uma bem coisa... antigo aquilo ali, é muito sabe, demais, Cláudia? gente. Eu vi. Mas é bom porque tem data, né? E me Tem teletransportou. uns anos já que eu me descuidei, assim, Dali, né? de parar de ficar atualizando. Que é isso, a vida, ela urge, né? Sim. Acaba que tem até uma produção que eu não coloquei ali ainda. Outro dia eu tô assim, tô precisando atualizar o blog. Mas é isso, durante muitos anos era ali, o tempo inteiro. E eu gosto disso, das datas. É muito legal. Porque vai conversando comigo, né? É uma memória sua ali, né? É. Eu acho E é que massa aproxima a gente ver de você, o né? tempo que eu escrevi alguns textos. Sim. Porque eu acho que diz também Sim. desse contexto que é de viver, assim. Mas o que você propõe no seu trabalho, além de muitas coisas que eu acho muito bonito, é essa coisa com a memória, traçar essa cronologia de momentos, né, Nive? Assim, até a oralidade, que é um foco central do seu trabalho, eu acho que ela obriga a gente a lembrar das coisas, né? A criar uma memória, né? Sim. Eu acho... É uma escolha mesmo, sabe? Primeiro que eu acho que aproxima. A oralidade... A gente tem palavras lindas, né? E eu fico pensando, por que o português formal não quer que essa palavra também seja escrita ou dita? E sempre me interessou muito isso de dizer, o brasileiro não lê. A gente está num país que é muito desigual. E me interessava muito saber e entender por que as pessoas não se cantavam como eu me encantava quando eu lia, por exemplo, um poema, ou era atravessada, né? Jornal, adorava. Mas eu entendia por que eu lia o jornal da página da cultura para dentro. Uhum. E aí ia indo para outras coisas. Então, assim, para mim a oralidade, ela é um elo, sabe? Sim. Ela me ajuda a fazer o convite. Maravilhoso. O convite para a leitura, para esse universo que é outro. E eu acho que a partir dali, se você consegue se sentir confortável para entrar nesse universo que é da leitura, da escrita, a partir dali você navega sozinho, sabe? Você vai chegar naturalmente nos clássicos, em escritores mais interessantes, porque a literatura faz isso com a gente, né? Você lê alguém, você quer ler mais. Se você vê um escritor falando, eu lia Drummond, seu imaginário já expande, sabe? Você fala, quem que é Drummond? A troco de que você está lendo, sem ser na escola, né? Então, a oralidade, para mim, ela é fundamental para fazer esse diálogo, principalmente com quem diz que não gosta de ler ou que esse universo não te pertença, sabe? Sim. E também porque eu queria, em algum momento, incluir coisas que eu vi poesia na minha vida lá atrás. Olha que demais. E aí eu digo das histórias que eu ouvia. Minha mãe era alguém que... A gente estava sentado em casa, às vezes, fazendo nada. Ela falava, ei, o que você está fazendo? Eu estava vendo que eu não estava fazendo nada. Assistindo televisão com ela. Vamos ali na esquina comigo? Olha e que aí, bonitinho. essa coisa de ir na esquina, ela começava a me contar um monte de histórias da família. Gente. E repetia, às vezes, as mesmas histórias. E é isso, eu ficava olhando para ela e falei, velho, que bonito isso, que gracinha esse ritual, né? E aí me interessava também que eu pudesse ter uma liberdade de contar do jeito que a gente conversa, sabe, também. Uhum. E é isso, eu sou formada, né? Passei pelo português formal, respeito a língua portuguesa e acho ela linda, maravilhosa. Sim. Mas eu acho que a gente pode expandir, sabe? E a oralidade me ajuda a fazer esse convite e criar esse pertencimento também, sabe? Na hora que eu trago palavras que estão... Alguém está falando para mais você, é outra próximas. coisa, né? Você está lendo um texto duro, é diferente alguém meio que interpretar e levar uma carga de emoção. Você fala desse atravessamento. Eu acho que a palavra é exatamente essa. Você se sente atravessado mesmo. Alguma coisa te furou ali. Você fala assim, gente, mexeu comigo, né? Igual a poesia, se diz muito na literatura que é a menininha feia, né? Tem isso? Porque se vende pouco, né? Tá. Geralmente, quando se lê, procuram-se romances, enfim, crônicas, enfim, uma galera. A poesia tá ali, geralmente, na livraria que vende menos, se investe menos também nesse tipo de publicação. E
E aí é isso, eu tô assim, gente, como que pode ser mais interessante, sabe? E deixou mesmo. Não, tem uma frase que você escreveu no dia 4 de novembro, um qualquer, que é aqui, ó. Poeta é o trânsito estético de um sentimento. Uou. Agora você vai ter que explicar, porque eu sei que me pegou. Eu falei, eu preciso escrever isso aqui, eu preciso dela para me interpretar, porque essa me atravessou. Dentre outras que eu vou tentar listar aqui. É isso, eu sou muito de ler a vida com muita subjetividade, né? E de ficar o tempo inteiro pensando. Tem um poeta de Belo Horizonte que eu gosto muito de falar, que é o Macoy Araí. Ele fala, 1000 poemas ecoam na minha mente. Nossa, que lindo. E eu penso que é muito isso também. Mas no meu caso, minha poesia é igual isso de ser interiorana. Eu acho que é uma poesia muito sentida, de fato, sabe? E aí eu acho que o poeta é esse ser que está atravessado por um sentimento que é realmente profundo, de ler a vida desde o mais simples, sabe? É isso, às vezes eu abro a porta de casa, eu tenho um Orapronobis gigante, que virou uma rameira que está cobrindo a casa. Protegida. Quanto mais caminha, mais eu acho lindo. Falei, vai, pode cobrir. Demais. E aí, assim, às vezes eu abro a porta, floriu. Nossa, sabe quando eu paro no momento do meu dia ali e falo, nossa, que lindo, vem me dar bom dia, tá? Então, assim, as coisas elas vão, de fato, me atravessando. Quando eu tô andando de ônibus, eu fico lendo muito o semblante das pessoas. Eu lembro que num momento da minha vida, eu parei e tô assim, vou tirar carteira ou não? Só que eu tô assim, velho... Ferramenta de trabalho é o busão, né? Tem até um textinho que eu falo de habilitação, que habilita a ação para mais poluição. É verdade. Mas é isso, eu penso que tem algo disso que você me pergunta de atravessar, né? E esse trânsito estético também, penso muito na paisagem que se cria, sabe? Que igual, demais. Eu sou uma poeta que fala o próprio texto. Então, eu acho que essa literatura ela já nasce expandida. Olha isso. Da possibilidade da pessoa me ouvir dizendo o texto, né? No meu tom de voz. Com o meu jeito de gesticular, enfim, é isso. De entoar mesmo, né? Você tá cantando quase ali, né? Então, eu acho que, mais ou menos, né? Quando eu tava pensando isso, que eu escrevi, eu tava querendo dizer desse universo, sabe? Maravilhoso. Que é muito Lindo. sentido e que é isso, é a estética muito no sentido dessa paisagem andante, né? Que vai atravessando as pessoas, seja quando tá num objeto físico, que é o livro. Vamos lá, mas tem uma fala sua que me pegou também, que fala que eu poderia estar destruindo pessoas com palavra, né? Acho que até remete uma fase da sua vida onde parece que você andava com raiva, você estava indignado, me soou isso, assim, Sim. né? E aí é muito importante isso, né? Porque a palavra, o verbo cria uma realidade, né? Cria o universo, ainda mais essa era pós-verdade que a gente está vivendo, Nossa, né? Total. É isso, a palavra, ela é, de fato, algo muito poderoso, né? É isso, eu sou uma ativista também e a poesia foi algo que eu entendi que é uma linguagem muito mais forte, embora aparentemente parece que você está desarmado, né? Eu tenho até uma frase no meu livro que eu coloco assim, te apresento em versos a maior luta armada. Eu acho que você falou um pouco sobre uma época de uma vida, essa juventude, que a gente anda com raiva, né? E a própria poesia, o poder da fala para elaborar os sentimentos, mas ele é uma arma mesmo ou não, né? E você escolheu outro caminho, né? Total, eu escolhi estar armado de leveza, né? De poesia, de possibilidade de diálogo, né? Eu acho que modifica o olhar. E muito mais do que se eu tivesse ali durante muito tempo, igual eu estava, igual em Nova Lima, brigando com o poder público, né? Querendo ser ouvida. Eu acho que tem um poder ali dessa palavra lastrar e afetar, de fato, numa proporção muito maior do que eu sozinha tentando, me escuta. Acho que o verso ele faz um convite, de fato, para modificar esse olhar. Olha que aí eu recebo olhares que eu gostaria de receber naturalmente e a gente conseguir conversar, sabe? Sobre questões que pra gente é muito complexo, de fato, né? A gente tá num país muito desigual. O poder da palavra ser tão forte que é isso. Hoje em dia, cada um, se quiser, abre uma igreja e capitaliza em cima disso, mobiliza multidões, né? Eu acho uma responsabilidade muito grande, sabe?
Toda vez que eu escrevo um texto e que eu resolvo publicar, e eu incluo esse publicar quando eu vou no sarau, porque se eu falo um texto pela primeira vez, eu entendo que eu estou publicando para o mundo, sabe? Então, eu evito muito afirmar coisas. Eu prefiro fazer um convite para o outro, assim, né? Da gente pensar sobre aquilo ali. Mas é isso, tem toda uma responsabilidade de entender o que disseram antes de mim. E dependendo do assunto, é isso. Vou falar de redução da maioridade penal. Eu quero entender em que ponto que a gente está dessa discussão nesse momento. Os prós e os contras. E aí eu vou avançar no meu texto para eu ter certeza que também eu não estou depondo contra a luta. Porque é isso, a palavra, ela às vezes, a gente tem visto, né? Essa juventude hoje, ela é muito oral. As redes sociais, ela também tem esse caráter que é muito oral. E as coisas, elas viram uma reprodução sem fim, né? Sim. Então a gente é muito responsável pelo que a gente diz e afirma. Ecoa demais, né? Uma frase que eu possa dizer... né, de um pensamento nesse momento que seja um convite para a gente se posicionar, aquilo ali pode ser replicado e as pessoas, de fato, elas podem ir atrás. A gente tem visto, né, as pessoas indo atrás de discursos muitos e esvaziados, sem qualquer responsabilidade ali para conceber. Então, assim, é isso. Eu sinto que eu tenho, de fato, né, armada aí. Mas é isso, a intenção... ela é outra, né? E um lugar muito gentil, assim, né, Nívia? O que foi a virada de chave dessa raiva que você fala, ou esse sentimento, assim, essa agressividade que você até coloca em algumas entrevistas, né, para essa... Porque é muito difícil fazer essa migração, essa transmutação de um sentimento que é muito poderoso, que cativa, né, e captura também multidões, mas para essa coisa do gentil que é mais difícil ainda, eu acho, né? Eu tinha certeza que eu não queria devolver a violência que eu estava recebendo, sabe? Não. E o tempo inteiro eu ficava olhando para mim e falava, eu quero que vocês conheçam o que está aqui dentro, sabe? E só eu posso mostrar essa menina, essa doçura. Que é isso, sou um corpo dissidente, várias coisas vão me atravessar. Aí, sei lá, de repente te gritar, sapatão. E é sempre num tom muito violento. E espera que essa persona seja uma persona ali quase que querendo ser um homem. E eu tô assim, que viagem, sabe? Essas coisas que eu tô dizendo disso, mas várias coisas que vão criando sobre nós e que é isso, a gente se afeta assim, em algum momento aquilo chega e bate, que eu acho que o momento da minha virada, que eu tava ali, de fato, ficando muito agressiva. E aí eu poderia te destruir com as palavras se eu quisesse, né? Se a gente entra numa discussão. Pensamento muito racional, muito sagaz. Então eu vou ali até o final. E eu vou vencer essa discussão, né? Eu vou querer. E aí na hora que eu percebi que eu tava fazendo isso, eu falei, poxa, eu não quero ser essa pessoa, não. E aí eu comecei a pensar também como que a minha palavra convidava, sabe? Eu entendia que a minha palavra guerrida num espaço, por exemplo, de sarau era importante, porque eu entendia que ali a gente estava numa arena pública e é um espaço de formação também. Então, era importante que ela chegasse, inclusive, com toda essa carga de energia que carrega mesmo, né? Mas, ao mesmo tempo, eu ficava pensando como que a minha palavra também é um convite para esse universo que é poético, sabe? Posso estar dizendo de uma fruta, de um sentimento, de uma amizade, sabe? De uma relação, do tempo, de um chá, sabe? E aí isso me interessava também. Então eu tô assim, velho, então eu não posso ser essa pessoa que pega a minha palavra e atira. Fica um lugar muito limitado também, né? E aí eu abri, sabe? E assim, pô, é coisa de ser, né? Eu falei, pô, eu preciso permitir que eu seja. E a poesia tinha espaço para eu ser da maneira como eu era, que é isso. Se você sente que esse texto é doce, que ele é suave, acompanha ele. Olha isso. Permita que seja, sabe? Você não precisa... E aí foi isso. Eu comecei a também ficar tranquila com a minha voz poética, com o que vinha e comigo mesmo. Então, assim, é isso, a leveza ela também constrói. Sim. A gentileza. E talvez esse recado pode ser até muito mais forte do que eu responder com tanta ira, com tanta raiva. E aí isso me deixou tranquila. Que demais, falei, gente. pô, que bom. E é quase que se libertar também, sabe? De tipo, pô... Do compromisso com a raiva, talvez, né? E de guerrear.
Falei, pô, tem várias formas de guerrear na vida. Eu me sinto, Sim. sabe, guerreando de alguma forma. Só que me interessa mais porque permite que eu viva, sabe? Subir ladeira, descer ladeira também dá trabalho, é todo dia, né, Nívia? Total. Como você mesma diz, né? E é isso, pode dar um trabalho danado. Não, mas tem que... Cansa as pernas, mas tem que continuar andando, né? E é isso, e pra caminhar sorrindo é melhor, né? O Paulo Nazaré veio aqui, ele fala muito sobre a questão da mandinga também, né? Porque a mandinga tem uma sabedoria, uma inteligência e essa coisa da continuidade, porque você não para, né? Então é uma visão de longo prazo ali, né? E uma coisa que eu gostava era que é isso, se eu abria, por exemplo, fazendo um poema bonitinho e tal, as pessoas, elas vinham comigo, eu já tinha conquistado as pessoas. Demais. A partir dali eu poderia fazer umas discussões mais delicadas. E aí elas estavam me ouvindo. Falei, pô, isso é muito forte. Muito foda, muito foda. Tem uma coisa que você falou que me pegou demais, é um programa mineiro que eu tento investigar, assim, alguns porquês, assim, né? Tô te usando aqui de filtro. Mas você falou uma vez que uma coisa que eu nunca tinha pensado antes, mas que me ajuda a entender uns pontos desse comportamento do mineiro, que é essa relação com respeito muito forte, né? E isso veio, né, ter trazido pela igreja, por várias imposições também, mas que no final padroniza um comportamento, padroniza um jeito de ser e que se você não tá dentro, você tá fora, né? E a gente meio que vai engolindo um pouco, né? Nossa. E falando por fora, por trás. Isso tem que escoar essa raiva, né? Exatamente. Vai virando um comportamento que é cultural, de fato. Molda a gente, né? A literatura, ela fez com que eu tivesse contato também com muitos poetas que não são mineiros, né? E aí, quando eles vêm passar um tempo aqui de verdade, igual eu tive um amigo... Pedro Bomba, que é de Aracaju. Eu vi essa conversa com ele. Ele ficou uns 7 anos aqui, né? Isso mesmo. A gente conversava muito de como que a gente, essa cordialidade, às vezes, ela tem uma face que não é tão interessante. Por exemplo, as pessoas falam muito mais pelas costas quando precisam criticar do que conseguem construir essa crítica de uma forma de que, assim, tem muita dificuldade, eu acho, com esse constrangimento que gera se eu não só te elogio, ou se eu faço apontamentos que são delicados para nós, sabe? E então eu acho que o mineiro, ele foge muito disso, sabe? Eu digo de mercados, de relações, de relação profissional. É isso, as pessoas fazem um apontamento que é mais ali onde precisa ser. Sim. Tipo, nossa... É quase que uma má educação. E uma aversão ao conflito também, que ela fica meio rabugento, assim. A gente fica meio... Poxa... Meio rabugento mesmo, fica né? rabugento e tende a querer conservar, de fato, as coisas da maneira como elas são. E ouvir muito pouco o que o outro está trazendo de novo. E, às vezes, o que vem de novo muda quase nada no que a gente está vivendo, sabe? É uma vírgula que deixaria as coisas mais interessantes. Sim, sim. E aí é isso. Eu penso que a gente, Minas Gerais, é uma delícia, né? Tem umas faces aqui... que eu amo, principalmente quando eu viajo, eu volto e falo, Minas Gerais. Graças a Deus, eu tô de volta, né? Eu amo ser mineira e eu acho que minha poesia, ela é muito regional, como se diz, né? A galera gosta de dizer essa palavra. E eu acho que tem a ver com nossos modos. Mas eu tenho um olhar muito crítico sobre nós, sabe? Dessas amarras que vão ficando, que faz com que, por exemplo, durante muitos anos da minha vida, eu sentisse olhares que eu não precisava receber, porque é isso, não consegue dizer, mas eu consigo ler no seu olhar, né, e numa expressão corporal que tá ali, sabe, aquela dificuldade de aceitar o diferente ou outros modos. Então, esse olhar crítico, ele me acompanha muito, sabe, para tudo, assim, embora eu consiga ver beleza e enaltecer o que a gente tem de lindo, maravilhoso, e até escrevo muito com pé em Minas Gerais. Mas é isso, no pensamento e principalmente os nossos hábitos culturalmente, a maneira como a gente tem articulado politicamente, né, os modos de viver. Sim. Isso para mim é muito delicado. BH, por exemplo, é isso, os bairros você consegue ver a coisa do território, né? Se eu quero ver a galera mais de periferia, eu sei exatamente onde que eu vou. Ninguém transpõe barreira, fronteira, né? E isso pra mim é uma cidade desenhada muito descarada. Falei, pô, mas vocês estão muito descarados. Tem uma contorno que ela, de fato, delimita o que tá dentro e o que tá fora. Se tá dentro do círculo, você faz parte, né? E aí é isso, eu sou alguém que na linha de falar ainda vai ir, sabe? Porque eu tô assim, pô, mas sério? Mas é uma coisa legal, assim, você vem e vai todo dia, né?
Então você traz um frescor para BH e para Nova Lima, né? Você tá sempre... E para o Barreiro, você tá sempre se deslocando, né? Eu circulo muito o tempo inteiro. E é isso, eu gosto dessa coisa de circular, porque me ajuda a observar a cidade, sabe? Uhum. Porque é isso, o transporte público tá funcionando? Não sei, eu só vou saber se eu estiver lá. E essa obra funcionou? O trânsito fluiu? Precisa estar, sabe? E encontrar com as pessoas me interessa muito, sabe? Sim. Ouvir as pessoas conversando do meu lado, contando os casos. Não, tem um poema seu sobre o tênis que eu achei assim, pelo amor de Deus, você olhou para baixo e já comunica muita coisa, né? Você caminha olhando para baixo, o tipo de sentimento que você tá levando, essa segurança, confiança, solidão, né? Gosto de sentar, Lindo. às vezes, nas pracinhas e ficar ali. Às vezes é isso, com o celular, né? A gente fica muito confortável. Sim. E é isso, a vida, ver a cidade acontecendo na minha frente, me provoca muito pensamento, sabe? E aí, automaticamente, eu me sinto em estado de poesia. Agora, requer muita coragem você estar apta a ser provocada, né, Nívia? Você tá aberta para ser provocada, porque dói, machuca, bagunça, né? Como é que você dá conta disso aí, menina? É difícil. Nossa, essa é a parte mais difícil. Às vezes eu fico assim comigo, porra, Nívia, que bagunça que é essa sua existência, sabe? Dentro de você, sentindo tudo muito, pensando tudo demais e ao mesmo tempo não querendo nada, né? Querendo dar uma desligada. Mas eu acho que o meu coração é quem sofre mais, sabe? Imagino. Eu de fato sinto o mundo às vezes me apertando, falo, nossa senhora. E a poesia é para descomprimir? Você sente que ela te descomprime ou comprime mais ainda? Descomprime. É. Ela me ajuda a soltar para o mundo, sabe? Principalmente a poesia falada, eu sinto que o movimento do meu corpo, ele vai entregando tudo, assim. Que loucura, eu volto, gente. de fato, bem mais leve e é isso, me conecta muito com a minha alegria de viver, sabe? Maravilhoso. Às vezes eu saio, tô jururu, mas aí, assim, eu faço o movimento de ir, eu falei, pô, tem esse evento aqui, você vai falar poesia. Só de eu falar comigo que eu vou falar poesia, eu já me animo. Legal. E é isso, eu me levo do jeito que eu tiver. E é impressionante, sabe? Porque é comigo o tempo inteiro também, sabe? Por mais que eu tenha esse exercício que é de oferta, né? De ofertar para o outro. O tempo inteiro é comigo também, sabe? Me levanta. Enfim, eu sinto coisas em mim que o tempo inteiro é como se fosse retomando essa certeza de tipo, é isso. Eu vim falar poesia no mundo. Maravilhoso. E acompanhada da solidão, né? Que é uma coisa meio paradoxal, mas você fala muito sobre essa solidão que é necessária, né, Nívia? Que é o que não tem escolha, né? Eu acho que eu consigo modificar o que diz respeito a mim. Que é isso, se o meu corpo não comunica tanto a pessoa massa que tá aqui dentro, ou que eu sou, eu não consigo modificar a escolha do outro, né? Em alguns aspectos, em termos de experiência de vida, eu sei que eu não... Sabe? Tem algo que é com o outro, né? Principalmente essa partilha de corpos, né? A intimidade, enfim, à medida que a gente aprofunda. Eu sinto, de fato, né? Que é algo que a gente não foge, que é a solidão da mulher negra. Quando a gente diz, eu acho que as pessoas nunca vão ter dimensão, de fato, o que é isso, sabe? O que é passar, por exemplo, toda uma juventude sem ser tocada, de você não saber o que é. E isso sempre me afetou muito, porque eu ficava assim, pô, comigo tá tudo bem, eu me acerto. Só que é como se criasse um certo desvalor de existir, sabe? Claro. Como se em algum momento você fala, pô, mas dá uma encostadinha aí só pra eu ter certeza. Porque eu tô vivo, que eu tô existindo, né? De fato, e lidar com isso é muito complexo. Então você tem que ir criando estratégias que te distraiam da vida. Né? E que te dê de fato um prazer de existir. E é isso, na hora que eu falo poesia, na hora que eu digo o que provoca em mim, para mim é isso, é uma explosão de dentro para fora. Então, de alguma forma, ali é um momento de prazer muito grande que eu experimento e que eu bebo dele com força. Eu vou toda, né? Maravilhoso. E aí eu vejo que o que diz respeito a mim, eu tento abraçar com muita força, né? Por isso que eu cozinho bem, que eu falo, porra.
Vai ser transmitido esse é isso, desejo, no que diz sim, respeito a mim, eu vou fazer assim, um movimento para entregar com excelência para mim os prazeres que estão envolvidos aqui. Mas que diz respeito a outra, eu só lamento. E é isso, eu acho que a poesia, de certa forma, ela me apresentou também um lugar de existir que fosse mais confortável. Que essa solidão não incomodasse tanto. Olha, hoje que as pessoas, né, principalmente aqui em Belo Horizonte, a galera começa a acessar muito meu trabalho, eu dou uma voltinha no centro, o pessoal acaba reconhecendo, tem muitos amigos. E aí eu fico pensando assim, eu já me acostumei a viver comigo, né, a ser uma pessoa solitária. Eu gosto de estar comigo, de estar sozinha, que é isso, eu vou sair, eu vou socializar, mas eu vou estar sempre fugindo do mundo nesse momento da minha vida. Tipo, não aguento as pessoas o tempo inteiro comigo. Não sou quem... Eu não sinto tanta falta de também, nesse momento de existir, né? De ter alguém ali me acompanhando. Testemunhando sua vida ali o tempo inteiro, né? E aí eu acho que também o fato de eu escrever e de eu ter experimentado socialmente esses atravessamentos desse corpo dissidente fez com que eu também olhasse para o que eu tinha para viver e falasse, e aí? Dentro desse cenário aqui que você vai ter que existir. E algumas coisas você não vai provar. Talvez sim. E aí eu sempre saio botando muita fé na vida, sabe? Que é outro recurso necessário para sair de casa e se expor e... Pô, eu tô feliz, eu tô de boa e acaba que isso é uma energia que me mostra na minha caminhada e que é muito atrativa, né? E aí a vida vai me devolvendo de um jeito que eu falo, uou! Maravilhoso. E aí é isso. Mas eu agradeço eu ter conseguido também lidar com a solidão e ela não ter feito de mim alguém rancorosa, sabe? Ou amagoada com a vida, ou triste. É muito fácil. É difícil, mas é mais fácil seguir por esse caminho, talvez, né? Claro que é. E eu acho que eu também experimento coisas que talvez as pessoas não vão experimentar, por conseguir ter esse olhar que faz com que eu veja grandeza em coisas que... as pessoas passam muito rápido por elas, sabe? Esse não é o trabalho do artista, efetivamente? É isso, hoje em dia eu tô de boa com a minha existência, sabe, Cláudio? Quem se aproxima é muito bem-vindo, e se não aproximar, nós estamos vivendo. Como é que você fala numa poesia sua que é curta e grossa e maravilhosa? Eu sirvo para quem me é... Quero ser, abreviando esse poema curtinho. Quero ser para quem me serve, no mais, serei breve. Serei breve, arrasou. Aqui, e você tem... Antes da gente falar de vamos bater a laje do céu, eu queria falar um pouco sobre essa sua memória, que também é um grande HD ali, que você exporta para as pessoas, você exporta para o seu blog, você exporta para os muros, você exporta para a internet, mas o que fica dentro de você grava tudo, né? Você não decora, você até fala que é um processo meio de a voz me chama e eu vou, né? Como é que acontece isso? Os poemas, eles ficam, de fato, eles passam a morar em mim, sabe? Eu vejo que eu tô terminando ali de criar um texto, ele vai quase que se terminando pra mim, sabe? Entra em mim. Eu, assim, não tenho muita essa dificuldade de decorar, de fato, e aí você começou a falar o texto, eu falei, sei qual que é. É isso, eles todos passaram a morar em mim. E eu gosto disso porque me ajuda a fazer uma leitura de situação, às vezes, sabe? Sei lá, fui convidada para uma roda de conversa. Aí nós estamos lá e tal. E é isso, existe poesia sobre tudo, né? Eu adoro interromper as conversas com poema, por exemplo, sabe? Ou então fugir de uma pergunta. Você não fez isso comigo até agora. Não precisou, graças. Não precisou, mas é isso. A galera, principalmente para escritores negros, né? A galera adora fazer umas perguntas que eu tô assim, nossa, que chatice. Cai no lugar de obviedade, repetição, né? Detesto que perguntam pro estereótipo, talvez, não pra pessoa, né? Ou não? Pô, você nem leu o livro. Não. Aí, pelo amor de Deus, não. Você só quer saber o que tá dado, né, velho? Que tá aí em sendo insensado o tempo inteiro. Sendo insensado é ótimo. E aí eu gosto de ter muitos poemas na minha cabeça e conseguir ter essa leitura de situação, porque isso ajuda muito, sabe? Principalmente com juventude, eu acho. Olha. Que aí você faz, geralmente quando eu vou na escola, com jovens...
Eles esperam, vai vir um poeta, um escritor conversar com vocês. Eu tento imaginar que imaginário que se cria, sabe? Em torno de que experiência que é essa que a gente vai viver aqui hoje. E aí eu tento quebrar com isso, sabe? Olha. Primeiro que eu quero que é isso, esse momento ele tá vivo. Eu tô viva, minha palavra é viva. E como que a gente faz desse momento uma celebração da palavra também, sabe? E que você se apaixone de certa forma, não por mim necessariamente, ou pelo que eu escrevo, mas que você veja que esse universo ele pode ser encantador de outras formas. E que se você não gostou até aqui do que te apresentaram, que você busque o que te encante, sabe? Que te encante olhar nesse sentido da leitura e da escrita. E aí eu gosto disso, sabe? De às vezes estou conversando com jovem e assim, pegar de surpresa, sabe? E trazer um texto ali de repente. Eu acho que isso surpreende e cria outros encantamentos. E atravessa, que é o que eu gosto. Tudo muito intencional. Tô vendo. E me deixa mais à vontade, sabe, Cláudia? Tanto para eu ser eu mesma e não ficar preocupada com nada. E trazer essa palavra mais descompromissada, sabe? Com tipo, a galera, aquela leitura muito endurecida, sabe? E às vezes eu ouço muito a galera falando, eu não gosto de ler porque eu não entendo nada. Chega no final da página eu tenho que voltar porque eu não tô entendendo. Que é uma galera também que escreve pra quem, sabe? Tipo, você quer se passar como intelectual do planeta e ninguém te lê ou te compreende, é pra quem? Pra que serve, né? Essa hiperracionalização de tudo, né? E aí essa poesia que nasce na boca, eu acho que ela é muito convidativa para um país tão oral igual a gente, né? É isso, os Racionais têm feito a trajetória que tem feito porque é oral. Então você faz uma formação ali contando pra galera o que é um conhecimento que às vezes eles não vão acessar de fato, né? Livro, o objeto, ele é caro. Então tem uma parcela gigante de população que não vai acessar. Então me interessa muito que o meu texto seja distribuído, sabe? E que as pessoas acessem. Isso, se você vai chegar no livro ou não, eu não sei. Mas assim, se eu te encontro nesse momento, eu não vou desperdiçar a oportunidade de te apresentar aqui. A poesia é linda, sabe? Que ler é sensacional, que você pode também, às vezes, querer escrever. Enfim, é muito nesse sentido de democratizar mais esse acesso, sabe? Por isso que os textos estão na minha cabeça e na minha boca. Maravilhoso. Que às vezes eu tô no boteco, tô no ônibus, e dependendo da conversa é isso. A poesia ela pode aparecer ali. Precisa estar esperando o objeto na minha mão, ou que a pessoa seja letrada, né? Sim. E eu estava vendo sobre a cultura slam, né? Que você vê muito dela também. E eu não vou lembrar quem falou disso, mas achei muito legal essa celebração da cultura do hip hop, dessa oralidade, né? Você vem de lá também, né? Sim. Em 2014 começam as competições aqui em Belo Horizonte. Aí começa o primeiro, que é o Slam Clube da Luta. Você ganhou. Ganhou a competição. Ganhei em 2016. E aí é uma competição, né, de poesia falada. Então, o interessante é que as pessoas ali, elas não têm necessariamente um compromisso que é com a métrica ou com algo desse tipo. É com o sentimento, sabe? Eu termino de falar um poema pra você agora, você sabe o que você tá sentindo, se você gostou ou não. Então me diga, você tem de 0 a 10 pra me dizer se essa sensação que ficou em você, ela é boa ou ruim. Que demais, gente. Né? A métrica é sensação. Tipo, é o que bate ali naquele momento e a pessoa, claro que vai de cada jurado, mas esse jurado ele é escolhido na plateia. Maravilhoso. De preferência alguém que não venha sempre, que seja a primeira vez que esteja ali naquele movimento. E eu acho que é muito dessa poesia que se sente de fato, sabe, naquele momento. A pessoa, ela... E é isso, são poemas autorais e não pode usar objeto de cena. Então, assim... Cada pessoa, primeiro que eu acho que um poeta que se habilita ali num cotidiano comum das cidades, tá ali lendo o que ele escreve, sabendo que quem tá ouvindo vai te dar uma nota, eu acho que a pessoa já merece ali metade. Não, porque eu vou te falar, dar muita cara pra bater, né, Lívia? E o mais interessante é que são espaços de fato muito diversos, sabe? Qualquer pessoa pode se apresentar. Então, assim, né, não tem idade, não tem nada que delimite quem tá ali. Desde que seja você e o texto seja seu, você fica à vontade. Então, assim,
a gente ouve um universo muito vasto, sabe? De possibilidades de escrita e de existência que às vezes a gente sequer imagina, né? Isso é muito legal, porque você se conecta com a realidade de existências que você não se conectaria de um jeito muito mais empático, né? E você se atenta para muita coisa, porque geralmente a Conceição Evaristo que traz isso, né? De ter cunhado o termo de escrevivência, Sim. que vai dizer da experiências de mulheres negras, mas que a gente entende também todo esse movimento, principalmente das juventudes que estão nesses espaços de poesia falada, principalmente os slams, que é isso, é um exercício ali que geralmente eles vão trazer a própria vivência, né, o que atravessa no cotidiano, escrevendo com as próprias competências, né, porque aí se sente livre para poder se expressar, porque sabe que ali, assim, o meu jeito é o que vale e talvez o meu jeito seja lindo. O meu jeito é que tem que ser enaltecido mesmo, né? Porque é isso, na hora que você ouve a pessoa, eu, por exemplo, na minha experiência, em vários momentos eu gaguejava, eu me emocionava. Olha. E nem por isso as pessoas não me davam nota. Muito pelo contrário, é porque elas estavam emocionadas junto comigo. Que demais. Então isso é uma experiência que por um instante eu acho que instaura, sabe? Uhum. E se vive junto, se não por um momento, é aquilo ali, sabe? E aí é isso, algumas pessoas atravessam muita gente, outras nem tanto, mas eu gosto. Não da competição, mas... É isso que eu ia te perguntar, se a competição te faz bem. Então, eu gostei porque, no meu caso, como eu vinha da coisa de ser muito tímida no início da trajetória e de ficar me testando de fato na coisa de vir dizer um poema para alguém, a competição ajuda porque ela mexe com a vaidade da gente, né? Naturalmente. Então, teve momentos complexos que eu vivi, principalmente em 2015, por causa das discussões sociais, que é isso, o meu corpo, ele não é uma leitura só do texto que eu trago. As pessoas estão lendo outras coisas na hora que eu digo um texto, né? Eu trago outras leituras naturalmente em mim. E isso confunde muito a plateia num momento de Brasil que a gente quer, né? A gente quer, enfim, ditar corpos que devam ser, né, atendidos com direitos ou não e tal. E aí isso para mim foi muito complexo naquele momento. Porque eu vinha muito assim, o texto, né, galera? Vocês estão ouvindo o texto. Uhum. E aí, na hora que cria essa confusão também, que é muito natural de um poeta vivo, né? Que fala o próprio texto, que é isso, eu olho para você é uma mulher negra, lésbica, né? Tem nem tamanho. Aí começou a criar uma confusão, né? Feminista e tal. Então tinha a coisa das caixinhas, lutas. Um povo tá querendo botar umas jaulas ali, né? E eu o tempo inteiro também querendo trazer pro texto, né? Então, assim, então isso mexeu comigo e foi bom. Porque fez eu dar um nó na cabeça da galera. Uhum. Porque é isso, vocês estão esperando que tá vindo tal poesia. Só que aí eu chegava e fazia isso, que é isso. Eu vou entregar uma mexerica, né? Um texto de comida, Não, gente, os textos são... sei lá, falar de outra coisa, de condições climáticas. E aí isso dava um nó na cabeça da galera. Então essa competição eu gosto. Maravilhoso. Essa competição de brincar com o imaginário do outro. Sim. De tipo, você tá achando que você tá dominando. Que você tá me vendo de um jeito só também, né? Então te angulando num funil ali, né? E nisso é ótimo eu ter os meus textos decorados, né? E talvez por isso eu tenha também, porque eu gosto também de brincar com esses olhares que estão diante de mim. A primeira coisa é analisar a plateia, sentir a vibração que está na casa. E aí, quem recita primeiro, eu fico vendo, né? Eu tô assim, e se eu mudasse esse tema de repente, né? Tá todo mundo falando de, sei lá, de carro. Uhum. Falei, e se eu entrar falando de banana? Piqui, como você fala, né? De pequi, adoro falar. Deixa eu te pedir, se eu puder te pedir para recitar o da mexerica, por favor. Você vai ter, vamos testar essa memória sua aí. Eu tenho ele aqui. Adoro, eu recito com gentileza. Eu me babando aqui, né, gente? Tô te botando pra hablar também, né, coitada? Eu sou super desastrada. Esse é lindo demais. Eu falei na entrada, falei, não, se eu não entregar, o povo vem atrás de mim. É um que eu gosto bastante também, adoro, tenho o maior prazer. O cheiro da mexerica. Sedentos dedos lhe puxam a vida. Cada goma à mostra é uma ferida.
As mexericas espirram lágrimas de sumo a cada casca em despedida. E à medida em que se descasca, o suor da fruta encharca o corpo, que sente o suco escorrer a boca por mordidas findas. De gomo em gomo, não há saída. Só resta o cheiro da mexerica. Nossa, gente, eu vou te falar. Esse derruba a gente. Maravilhoso de uma cara na grana aqui do piada. Lindo demais, Nívia. Eu gosto. Lindo demais. Tem um que me pegou também, que é o Lírica de Favelada. Eu achei é... esse porradaria lindo. Quer que eu fale? Mas lógico, velho. Vamos ver se eu lembro. É isso, esses mais aguerridos, às vezes, eles puxam uma energia, né? E tem dia que eu ficava assim, não, fala isso desse não. Aí já tem um tempo, porque eu falo ele mais em competição. Sim. Mas vamos lá, eu acho que eu lembro sim. Lírica de Favelada. Eu gasto muito, muito, muito. É com passagem. Coração selvagem, animalia de mais-valia que me convida a ousar ser nós. Transformando o engasgo num fuzilo só. Resolvi lutar com o que não tive acesso. Eu? Réu? Confesso. Me negou os versos. Me ouvindo assim, diz: faço um outro céu me olhar, que sai em ti encanto provocar, e despontar o ódio e a aversão à cor que chegam primeiro do que quem eu sou. Li livros, ouvi discos, folhei jornais, me formei ao gosto do que tanto faz. O meu grito é o mesmo dos meus ancestrais, de um Amarildo que não volta mais. Cairão? Mais. E quantos mais? Nizinga, não deixa que... corram, socorro, nenhum ao meu redor impediu o metrô de seguir viagem. Havia um corpo negro estendido no trilho e ninguém desviou o caminho. Salve e lembrem da Andara, esposa de Zumbi. Quem soube? Toda periferia sangra que nem manguinhos. Criança preta não é bandido. Cê pede paz, mas um negro jaz. Aqui jazz, sambando em dócil, te funk na cara, melodia rara, nega graduada, mente, dominando a fala e a palavra. São denúncias líricas de uma favelada. Pelo amor de Deus. Entrega, toma, mic Esse drop. foi uma notícia de jornal. Que eu lembro que eu tava assistindo, sei lá, Jornal Hoje. E aí falou que a mulher tinha sido, né, atropelada no metrô de São Paulo. E que, a galera viu o corpo e mesmo assim passou por cima. Sabe quando você sabe, eu tenho muito isso com notícia de jornal. Eu fiquei assim, sério? E aí isso me impacta, né? E aí eu fico com aquilo, e vai digerindo, né, no meu estômago, eu falo, nossa. Olha, bateu. E aí às vezes uma frase, uma notícia, ela me leva para um texto. Esse foi isso que me atravessou. Olha que demais. E aí trouxe esse texto todo. E você traz todas essas outras camadas também, para aproveitar a pauta e complexificar, aí nós vamos botar mais coisa aí. Bota água nesse piqui aí, filho, que... Olha, pô, o que faz também, né, um trilho, né, o metrô passar por cima de um corpo, né? E aí é isso, faz você refletir que corpo que é esse e por que esse corpo a gente pode passar em cima, mesmo depois de morto, sabe? E aí é isso, eu acho que é importante também, né? Na hora que eu escrevo mais coisas, eu falei, pode trazer mais coisa aqui. Isso é muito diversa também, né, Nívia? Seu trabalho é muito tentacular, assim, né? Vai espraiando pra vida mesmo, né? Eu acho, tem que beber de tudo. É isso aí, filho. Várias camadas. E eu sou muito assim na vida também, sabe? Eu gosto de provar de tudo. Você me pergunta, sei lá, pra eu escolher algo, eu fico sempre em dúvida, só porque pediu pra escolher, sabe? Vamos falar aqui para entregar também, e eu acho que essa frase mexeu com o Belo Horizonte. Eu, na hora que saiu, falei, ninguém entendeu. E aí eu fui no seu Instagram também, eu ri muito sobre os comentários, você também entrou na brincadeira também, né? Eu me diverti demais. Foi muito massa, e eu acho que é isso. Você
conseguiu fazer o que talvez poetas gostariam de fazer, que é, estão falando sobre a poesia. Minha poesia virou um discurso de bar, né? leitura coletiva, interpretação múltipla, e ficou na cidade gravada. Eu não sei se ainda está. Ou foi só uma instalação na Festa da Luz? O objeto físico, né? Essa plaquinha, ela costuma andar, ela fica muito no Sula, ali debaixo, no começo ali do viaduto Santa Teresa. Sim. Tem um comérciozinho ali, que é do pessoal que faz a festa, que a plaquinha às vezes fica ali. E ela circula nos festivais aí, no Sensacional. Ainda tá circulando. Tem circulado bastante. A obra tem nome, né? Chama Fé no Mutirão? Fé no Mutirão. E vamos só reler aqui para quem quer lembrar, quem foi impactado, incomodado, atravessado por essa frase que tá aqui, ó. Quer dizer, bater a laje no céu da boca dos nossos sonhos. Isso dá tilt em qualquer fulano, minha filha. É muito bom. Ai, gente. É isso, Nossa, muitos atravessamentos para criar essa frase, né? Primeiro por causa da rua. Para mim era muito significativo que esse letreiro ficasse logo na Estação Central. E é isso, eu sou poeta de sarau, né? De movimento de rua, de sarau de periferia. Ali debaixo do viaduto, ele é uma região de resistência artística na cidade e política. Os slams, que são as competições de poesia falada, elas acontecem ali no Teatro Espanca, que é debaixo do viaduto Santa Teresa, então, também. Enfim, para além dos outros movimentos que acontecem ali, né? Praia da Estação, o próprio movimento de trabalhadores que saem e desce aquela escadaria o dia inteiro no seu fazer aí. Então, para mim, era muito importante que não fosse uma frase esvaziada, sabe? E querendo ou não, a gente estava saindo de uma pandemia. Os artistas, assim, é isso. O que se diz na rua nesse momento? Eu não queria romantizar um sentimento que não estava em nós. Me interessava muito ser honesta com o sentimento, principalmente de quem fazia arte naquele quarteirão, que somos nós. E eu sabia que estava todo mundo muito se erguendo ainda por causa dos efeitos da pandemia. Tudo muito nesse sentido de luta, né? No Brasil, tudo tem que reconstruir, construir de novo, vão mais, vão. E a festa é uma festa instagramável, né? Muito instagramável. Falei, eu sou uma poeta de rua, assim... Quem me dá é a poesia, né? Que me dá muita vida, muita coisa. Fiquei imaginando a galera tirando uma foto com uma frasezinha bem esvaziada minha e me marcando. Eu falei, Aí, nesse sentido, eu quis honrar muito quem me acompanha na minha caminhada, sabe? Tinha um pessoal ali também no Teatro Espanca, que é um movimento da Segunda Preta, que são cenas negras que são exibidas a preço popular. Eles dizem muito de como que é importante para realizar ali um sonho, né? Que é, por exemplo, cenas pretas serem exibidas a preço popular. Tanto que a gente precisa de muitas mãos para erguer isso, né? E na minha caminhada eu sentia isso o tempo inteiro também com a poesia. Para eu fazer meu livro tem 500 mãos ali. É um livro independente que eu tiro dinheiro do meu próprio bolso. Um amigo diagrama, o outro dá a ilustração, né? O outro ajuda a fazer revisão. Os amigos 2 aqui vão me dar as apresentações. Então, eu acho que quem faz arte independente nesse país sabe bem o que é ter fé no mutirão, que é quando a gente convoca uma galera para ajudar a gente. E a frase em si é isso, bater a laje no céu da boca dos nossos sonhos. Eu lembro muito do movimento de bater laje mesmo, eu não sei se todo mundo teve, né? Eu sou de 80. Eu vivi essa coisa de reunir as pessoas para bater uma laje para alguém, sabe? E a laje, ela é o início de um sonho da sua vida, sabe? Ninguém faz nada se você não tem um lar para morar, se você não tem sua casa. É uma coisa muito significativa. O Negro Bispo, que a gente perdeu tem pouco tempo, ele fala muito de bater laje no último livro dele, eu não vou lembrar, Terra sobre alguma coisa. Minha memória está muito ruim. Mas, enfim... e é isso, eu queria dizer também dessa dificuldade que é a arte independente no nosso país e que isso levantar um sonho. E quem que bate essa laje, sabe?
Enfim, e deixar aberto para essa reflexão, sabe? Me interessa muito que o texto seja reflexivo. A gente tem vivido, principalmente nas redes sociais, poesias que são quase autoajuda, né? Sim. A pessoa já te entrega ali uma bula da felicidade que você clean. Essa é para me dar bom dia. Essa é para a hora do almoço. Essa é para abrir o PPT na hora da apresentação, né? Eu acho que a gente tem vivido tempos de esvaziamento de pensamento, sabe? Eu queria que fosse provocativo, que levasse a pensar e que essa reflexão ficasse em outros lugares ali. E ficou. Então, e é isso, na hora que eu vi a cidade, eu não esperava, lógico. Mas na hora que eu vi que fez a coisa da leitura coletiva, eu falei, porra. Maravilhoso, foi muito bom, gente. E tinham muitas camadas cômicas de crítica. Isso e a galera incrível. deu uma interpretada legal também ali, né? E isso pra mim era o mais interessante de tudo. Porque quando a gente entrega um texto pro mundo, a interpretação, ela de fato, ela é livre, né? Ela pertence ao outro. Então, assim, eu não posso ficar apegada pro sentido que eu criei pra frase. Sai brigando com todo mundo, corrigindo, né? Exatamente. Me interessa muito saber que sentido que vocês dão. Naquele momento que eu fui bombardeada de sentidos outros e possíveis, tinha desde jovem, intelectual, enfim. Eu lembro que eu vim dar uma volta na Festa da Luz, os ambulantes viravam pra mim e disseram, você é a menina da frase. Me diga aí, o que você quis falar? Olha que demais. E foi muito engraçado, porque no Instagram você deu vários prints. Aí o povo falou assim, não, o que ela quis dizer foi isso. Eu falei, olha, gente, como é que você entrou na cabeça dela de uma forma... Gente, isso é sensacional. Eu acho que a gente tinha que ter mais, sabe? Foi maravilhoso. Que a gente tinha que ser atravessado por textos poéticos na nossa rotina muito mais. E é isso, é incrível ver, a cidade parou. Parou. Não, eu vou te falar um que me pegou, que eu ri muito, só pra gente trazer outra camada de interpretação, que se a boca é do sonho, você vai bater a laje pra tampar o céu dela mesma, não seria mais confortável deitar na língua? Essa é uma que eu amo. Foi demais, foi demais. Meus amigos só ficavam, não seria mais confortável deitar na língua, Nívia? Maravilhoso, gente. Você ampliou ali, levou pro... Nossa, você... é sensacional, gente. Eu fiquei muito feliz com o resultado, assim, sabe? E é isso, até hoje o pessoal me pergunta, mas qual que é o sentido mesmo? Eu falei, então... Aí você devolve com uma poesia ali, né? No com arcabouço. outra. Vai, bobo. Tá mexendo com quem, né? É isso, vai indo aí, gente. Importante é... Porque a poesia tem isso, né? Às vezes ela cria sentido ou não, né? E tá tudo bem. E tinha muito essa coisa de querer desvendar um enigma, como se fosse, sabe? Mas é o quê? E assim, a gente tá falando de texto que não é literal. A gente está falando de texto poético. O texto poético ele leva para outros lugares de fato e existem outras possibilidades. Claro que tem ali também uma criação de sentido que está dada. E que é isso, nesse momento eu trabalho muito com oralidade. Tem uma população ali que cria sentido imediato. Que é isso, quem viveu uma batelagem, enfim, quem gosta de poesia, você sabe... Eu acho que a gente está muito desabilitado a um texto poético no nosso tempo, sabe? Olha isso. As coisas estão muito literal, muito dado. Tá muito no script também, né? A gente fica esse mosaico de script de... A gente é pouco surpreendido, sabe? A não ser tá meio preguiçoso para se vasculhar e se incomodar com as coisas também, isso, né? Uma preguiça coletiva. A não ser cada um que tenha seus hábitos que realmente te faça se provocar, né? Hábitos de leitura. Se você não tem, é isso. Você fica chocado mesmo. Fica chocado, fica bege. E aí ataca aquilo, dá né? Dá na mente mesmo, galera. Dá, e é pra dar. Missão cumprida, vou te falar. Eu adoro. E pra provocar ainda mais, eu podia te pedir a frase final do nosso encontro aqui. O que você trouxe? Além de entregar tudo que você já entregou. Eita. Vamos lá. Então... Uma frase, eu gosto muito das pessoas que são ativistas na vida, sabe? E que deixam pra gente ensinamentos que a gente pode trazer pra prática, né? Da nossa experiência, pelo menos, principalmente coletiva, assim. Tem a Margarida Alves, que é uma paraibana, ela camponesa, já falecida. Ela tem uma frase que eu acho que, principalmente pra gente que somos brasileiros, medo nós tem. Mas nós não usa, não. Gente, que demais isso. Eu gosto disso. Espetáculo. Eu uso isso muito na minha vida, quando eu tô me borrando, né? Eu falei assim, então, não tá na hora de usar esses sentimentos, não. São outros. Gente, já vou roubar, me apropriar, tô nem aí pra você, vou usar. Eu Aparecido gosto. entregou. Eu acho, isso, é muito oral, sabe? Muito bom. Uma leitura... Quem não sente medo de viver, né? E às vezes diante de um grande desafio da sua vida. É isso, a literatura
Para mim, quando as coisas se apresentaram de fato, é isso. Chega um convite para publicar. Aí eu fiquei assim, será? Né? Tem sempre em momentos das nossas vidas que a gente se vê diante desse medinho, né? De algo novo que tá vindo. E eu acho isso sensacional, porque ela é muito direta. Fala, pô, até tem, mas assim, não usa não. Adorei. Carrego no bolso aqui só pra lembrar dele, mas não deixa em casa. Bom demais, gente. Bom demais. Maravilhoso. Arrasou, Nívia. Obrigado. Espero que você tenha gostado do papo. Eu que agradeço, né? Acho que o meu sorriso já diz por mim. Feliz demais com esse convite, com a conversa da gente. Que bom. E é isso, vida longa aí pro podcast. Obrigado, pra nós. Uma delícia conversar com você, é muito gentil. Obrigado. Te agradeço o texto de abertura que me emocionou bastante. Que bom, é seu. E gentileza só retribuída, porque esse aqui foi um presente. Interiorana e seu universo e, enfim, sua entrega pra cidade tá maravilhosa. Salve. Até, um abração pra gente. Abraço. Esse foi mais um episódio do Janela Lateral, sua vista para horizontes criativos de Minas. Segue a gente nas redes sociais, @suajanelalateral e favorite o podcast na sua plataforma de áudio. A trilha sonora desse programa é da Mari Blue e a Joana Brandão colabora com motion e montagem de vídeo. Identidade visual criada pela Laura Scofield e a produção é do Jader Maia. Eu sou o Cláudio Carneiro e não se esqueça de sempre preencher seu dia com novos ares. Até!